Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, ajuda-me a buscar as coisas do alto. Ajuda-me a buscar as coisas que duram para sempre, para que todas as coisas que eu fizer te glorifiquem e ajudem meus irmãos e irmãs a se aproximarem de ti, que vivem e reinam com Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo, um só Deus para todo sempre. Pai, dá-me a coragem de tomar a minha cruz e seguir os passos do teu Filho Jesus. Hoje é dia 11 de agosto, dia de Santa Clara de Assis. E o Evangelho é Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia dedicado a Santa Clara, o Evangelho nos traz a proposta de Jesus para os apóstolos, os primeiros discípulos, mas a proposta para todos aqueles que desejam segui-lo. Jesus apresenta a cruz. Não há como seguir Jesus sem a cruz. Um cristão é cristão porque abraça com Jesus a sua cruz. E assim foi com todos os santos e também é com Santa Clara de Assis, que viveu num contexto da Idade Média. E naquele contexto, juntamente com São Francisco de Assis, Clara foi uma mulher com uma visão totalmente à frente do seu tempo. Santa Clara quis viver a vida religiosa em meio aos pobres e leprosos da época, a exemplo de São Francisco de Assis. Santa Clara se une a Francisco na fé e no amor. Na fé, no Cristo, com a sua cruz, mas também no amor ardente por tudo aquilo que é da vida de Jesus. E quantas vezes Jesus mostrou o seu interesse pelos sofredores, pelos pequenos, pelas pessoas que precisam ser amadas e precisam de atenção. Quantas vezes Jesus ensinou os seus discípulos, mas também quantas vezes Francisco e Clara se deixaram também levar e comover pelo jeito de Jesus, abraçando a sua vida também com a sua cruz. Santa Clara nos desafia a ver melhor. E a claridade que lembra o seu nome, a clareza, é exatamente o adjetivo daquilo que nos faz enxergar com uma lucidez maior. São Francisco de Assis, como sabemos da sua história, se despiu de todas as suas riquezas. E Santa Clara, abraçando a vida de Francisco, também fez a mesma opção. Filha de nobres, assim como Francisco, Santa Clara resolveu abraçar a irmã pobreza. E para isso precisou discordar, inclusive, do Papa da época, porque o estilo de vida para as mulheres era um estilo de vida apenas de monjas. E Santa Clara queria mais. Além da oração, além da prática profunda do rezar pela igreja, ela também queria fazer algo pelos pobres e abraçar com o coração, com todas as suas forças, a pobreza e também as pessoas leprosas daquela época. São Francisco foi o seu fiel companheiro e foi quem ajudou Santa Clara no seu discernimento espiritual,
a dar o seu passo para viver uma entrega de vida completa àquilo que realmente deu sentido à vida dela. Não era a riqueza, não era a nobreza que atraía os olhos de Clara, mas o que atraía os olhos de Clara era a vida de Francisco, era o jeito de ser de São Francisco, era o amor que São Francisco, assim como Jesus, tinha pelos irmãos. E Deus falou a Santa Clara, através da experiência humana de São Francisco, que por meio da vida dele mudou também a vida de Clara da nobreza para a pobreza, abraçando todos os seus irmãos. Santa Clara é uma mulher extremamente decidida e corajosa e escolhe o próprio jeito de amar a Cristo, um amor que passa pelos irmãos, um amor que passa pelo sofrimento das pessoas. É interessante na história dela o lugar por onde ela escolhe sair da casa dos seus pais. Na Idade Média, construía-se uma portinha na casa para que as pessoas saíssem mortas. Não era a mesma porta por onde as pessoas entravam. Tinha uma porta exclusivamente para isso. E Santa Clara escolhe sair exatamente por essa porta, porque ela sabe que a partir daquele momento, não mais na casa dos seus pais, renascerá para uma vida nova, assim como renasceu. E por isso o nome Clara nos leva também a entender que diversas vezes na nossa vida a gente é chamado a morrer para algum estado de vida, para alguma prática de vida, para renascermos para um tempo novo nas nossas vidas. E uma das imagens espirituais que Santa Clara nos oferece é comparando Jesus com um espelho. É uma metáfora utilizada por Santa Clara que eu acho muito bonita. Santa Clara nos chama a olhar para o espelho, mas contemplando a própria imagem. O olhar para o Cristo, que é o espelho, passa pela clareza de olhar a nós mesmos. Ou seja, nós olhamos no espelho, nós olhamos a Cristo, mas Ele nos desafia a olhar para nós mesmos. E uma vez contemplando a nossa própria imagem, o nosso jeito de viver, a nossa forma de abraçar os vários estágios na nossa vida, a gente é desafiado a ver o Cristo no nosso jeito de ser e na nossa imagem. Ou seja, o espelho é Jesus, mas Jesus está no nosso olhar. Jesus está no próprio jeito de ser. Quantas pessoas querem ver Jesus, querem se encontrar com Jesus, mas não querem se ver? E para a gente ver Jesus, a gente precisa necessariamente querer se ver, querer ver aquilo que nós realmente somos. E o espelho hoje, no Evangelho, se apresentou como o caminho da cruz, como abraçar a vida do próprio Cristo, como carregar as dores uns dos outros. Uma das imagens também que a gente tem de Santa Clara é o jeito que ela se autodeterminava, mas também o jeito que São Francisco chamava Santa Clara. Ela era a plantinha de Francisco. É um jeito carinhoso de São Francisco tratar Santa Clara. Isso denotava o cuidado que um tinha com o outro. São Francisco tinha um carinho muito precioso com Santa Clara, assim como Santa Clara também tinha um amor incondicional por São Francisco. A vida dos dois se entrelaça. O jeito de ser dos dois, o jeito de viver a vocação, de viver para Cristo, de abraçar a cruz para a vida, coincidem. Então, Francisco e Clara sabiam muito bem que as coisas materiais não têm o maior valor em nossas vidas. O que mais tem valor nas nossas vidas é o amor. As coisas passam, cumprem a sua função na nossa vida e desaparecem. O amor não. Apenas o amor fica, apenas o amor permanece. Coisas passam, cumprem sua função e desaparecem. Só o amor permanece. E Santa Clara de Assis e São Francisco de Assis nos ensinam isso. Que a gente possa guardar nas nossas vidas aquilo que realmente permanece, o que realmente fica, o que é realmente vivo, ou seja, o
amor. Nós conversamos com Cristo nesse momento, jurando toda a nossa fidelidade à cruz e à Santa Igreja Católica e ao reino que Jesus apresenta a nós, que ganha corpo na figura de Jesus Cristo, vida eterna, com o perdão e a liberdade do pecado. Santa Clara, interceda a Jesus por nós, nos dê a coragem, a audácia de abraçar a cruz de Cristo, de amar os nossos irmãos pobres, os nossos irmãos que precisam de nós, que possamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, que, sendo plantinhas nas mãos de alguém, experimentemos o cuidado de Jesus, mas alguém também, sendo plantinha nas nossas mãos, que experimente o cuidado do Cristo por meio de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.